aí, gente, teoria de fã de Incrível Mundo de Gumball. Pra começar, eu vou colocar aqui, eita, não. Pra começar, eu vou colocar aqui o perfil do meu TikTok, né, que é a plataforma que eu vou postar aqui. Tá bom, gente? Essa aqui é a plataforma que eu vou postar. E YouTube eu vou postar um pouquinho depois no YouTube, tá? Pera aí. Pronto. E eu vou postar isso aqui no YouTube, nesse perfil aqui, ó. Peguei no canal, aí depois eu fiquei ouvindo ele o dia todo. Cara, eu copiei do canal, tá? Então desculpa, canal. É porque eu precisava de um vídeo pra começar, tá? Então esse aqui é o perfil do YouTube. Tal. Tá? Esse aqui é o perfil do YouTube. Para começar, eu quero falar aqui que assistindo um vídeo de um fã meu, que chama assim, ó, cadê YouTube? Eu vou pesquisar aqui YouTube, pera aí, gente. Chama como que fala? O canal dele chama Soluço. Isso. Ele fala muita coisa, mas é esse vídeo aqui. E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo "é assim que eu quero"? Com o Wix, isso é possível. A profecia da Bárbara se cumpriu. Tudo que a gente conhecia foi... Sim, ele fala aí que o Gumball, ele foi, sabe, ele foi apagado, mas veio a nova série e pronto. Uma teoria que eu quero falar... foi consumido pelo Void. E o que a gente tá assistindo na nova série pode ser apenas uma ramificação criada no exato segundo em que tudo deveria ter terminado. Hoje eu vou trazer provas para destrinchar e te explicar toda a verdade por trás da nova série de Gumball, o motivo dela tá tão diferente e por que você deve acreditar que a Elmore que a gente conhecia já acabou faz muito tempo. Para essa teoria fazer sentido, a gente precisa voltar para a raiz de tudo, a queda do Robin no Void em Um Incrível Mundo de Gumball. Quando a gente acompanha a volta do Robin em Incrível Mundo de Gumball, sim, mas aí tem um porém, que durante esses 7 anos, Elmo foi apagada. Aí, pra mim, os personagens estavam lá dormindo, menos o Robin que estava no vazio. Ou seja, ele pode ter conhecido outros desenhos, tipo Hora de Aventura. Tem vários desenhos da Cartoon, né? Então eu quero dizer isso, tá? Eu quero dizer isso. Que o Rob pode ter conhecido outros desenhos. Que é uma coisa bem legal que interliga os dois desenhos. Uma coisa bem legal, uma teoria minha. Olha, eu acho que essa teoria não vai dar certo, tá? Essa teoria não vai dar bom. Não, é que o que eu quero dizer com isso é que essa teoria não está certa, tá? Provavelmente, eu acho que a Cartoon não teria essa decisão de ligar Gumball com outros, tipo Hora de Aventura. Eu acho que não teria tomado essa decisão.
mas tem uma probabilidade média aí de estar certo, assim. Ok? Essa é a minha teoria. Vamos assistir um pouquinho o vídeo. O plano desesperado dele tentando transformar todos os personagens de Elmore em humanos para de alguma maneira enganar o Void e impedir que a cidade fosse apagada da existência. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a própria execução do plano já fazia parte de algo maior e já estava escrito e predestinado para acontecer desde as pinturas da Bárbara Banana. Profecias essas que mostravam o mundo colapsando e o Rob sendo um dos personagens afetados. Ou seja, por mais nobre que fosse a ação dele em evitar o fim, aquilo era para acontecer de qualquer forma. Só que é justamente nessa última cena que começam a surgir os primeiros enigmas e pistas de tudo isso. A primeira delas está no próprio visual do Rob. Depois da grande batalha no episódio O Futuro, quando o Rob foi momentaneamente apagado da existência, a gente vê o Gumball, o Darwin e a Bárbara literalmente trazendo ele de volta à vida, mas com uma pequena mudança anatômica que a princípio serve como tom de piada. Ele ganha um rabo de porco. Só que como o próprio season finale mais tarde mostra, aquela mudança foi em tese trazida para a realidade. Mas quando a gente corta para reescrita e reencontra o Rob pela primeira vez na nova série, aquele exato momento da ruptura é revisitado outra... Sim, nessa parte aí que eu criei a teoria. Que eu diria que o Rob se lembra de tudo aquilo. Ou seja, ele viajou entre os dois desenhos. Ou seja, eu quero dizer que é outro desenho e não uma nova temporada, entendeu? Porque deu até um nome diferente, uma abertura diferente. Eu quero dizer isso. Sim. Mas o Rob viajou entre os dois desenhos e acabou perdendo o rabo de porco lá. Um tempo. Mas ele ainda se lembra de tudo da temporada passada lá. Ou seja, a Elma vai cair no vazio de todo jeito. Por quê? O Rob, o cara da van, né, nessa temporada aí, a gente já soube, o Rob, o cara da van, já sumiu no vazio, então, né? A Elma vai sumir no vazio. Se alguém mas descobrir, a Elma vai cair no Brasil, provavelmente, né? E o filme de Gumball ainda não está cancelado, tá? Só pra dizer, a Cartoon tá esperando que lançar uma nova série, né? Um novo desenho, certo? Pra ir depois conseguir ver se o desenho ainda tá bombando e tal, pra aí depois lançar o filme, entenderam? Então essa é a minha teoria aqui. Vez, só que aqui mostrando além do gancho deixado pelo fim da série original. E a queda acontece do mesmo jeito, mesmo que reanimada. Mas a questão é que no segundo seguinte, quando a cena é estendida e ele é salvo pelo motorista da van, o rabo de porco simplesmente desaparece e é um detalhe que continua assim até o momento presente da história. Então, o que eu quero dizer é que na linha do tempo original, o Rob cairia no Void para sempre, a profecia da Bárbara se cumpriria e Elmore enfim acabaria. O problema é que, como a série nova mostra, o resgate do motorista da van quebrou aquele momento predestinado, o que, como a gente é levado a imaginar, teria impedido a profecia de se cumprir, certo? Pois então, eu acredito que foi bem mais complexo do que isso. E se esse resgate não impediu o colapso da linha do tempo que a gente conhecia, mas apenas serviu para criar uma ramificação, praticamente um novo universo feito de última hora com memórias similares ao antigo que nasceu no exato ponto em que o original deveria ter terminado. Dessa forma, o Rob foi salvo do colapso, transitando de imediato a uma nova realidade muito similar àquela que a gente conhecia, mas voltada de inconsistências que pro dia a dia de Elmore são quase imperceptíveis.
imperceptíveis. Sendo assim, o rabo de porco só não foi transferido porque ele não era uma característica vital ao personagem e nem imediatamente reconhecível ao público. O mesmo que poderia se aplicar, por exemplo, para a casa do Tobias, que foi disso para isso e quase ninguém deu a mínima, ou então a árvore genealógica da família do Ricardo, que não condiz com o que a gente já conhecia da série original. E que é um exemplo melhor disso, quem acompanhou as 6 temporadas originais de Gumball sabem que o cachorro quente sempre foi um personagem recorrente da história. Ele aparecia no refeitório e nos corredores, sempre misturado com o restante da escola. Óbvio que o tempo deu mais espaço na história para ele, principalmente quando a gente descobriu quase que um magnetismo completamente bizarro entre ele e o Gumball, o que rendeu umas cenas bem interessantes, e no meio de tudo isso tinha um detalhe importante que era quase um consenso para todo mundo. Durante as 6 temporadas originais, tudo indicava que o cachorro-quente era um pouco mais velho que o Gumball e o Darwin. Além da diferença óbvia de altura e de comportamento, ele sempre pareceu mais alinhado com personagens como o Jared ou a Claire, que não fazem parte da mesma turma de alunos recorrentes da senhorita Símio. E isso estabelecia uma lógica clara dentro da escola de Elmore. Existem turmas diferentes, idades diferentes e níveis diferentes. Mas é justamente aí que vem a quebra. Na primeira temporada da nova série, mais especificamente no episódio O Astrológico, a gente tem uma visão do Gumball em sala de aula e quem tá lá sentado como se fosse parte da turma, pois é, o cachorro quente. E isso é estranho por 2 motivos. O primeiro, a série é atemporal. Os alunos não crescem, não reprovam, não avançam de ano e não mudam de turma aleatoriamente. E segundo, dentro da lógica óbvia pré-estabelecida, ele simplesmente não devia estar ali. Voltando para a linha da teoria, se a gente parte da ideia de que o universo foi reconstruído depois da ruptura, talvez ele não tenha sido recriado perfeitamente. Imagina como se fosse um videogame que travou bem na hora de salvar o progresso total. Ele reinicia, carrega o mapa, mas renderiza só tipo 90% das coisas exatamente como eram antes. O cenário, os personagens e a cidade ainda estão lá, mas alguns detalhes vêm levemente diferentes, porque no grande esquema das coisas, aquilo não impede o mundo de continuar rodando quase perfeitamente.